nossa estratégia. Tem essa passagem de 1 Coríntios 9? Sim, todos são coisa? Todos são o quê? Desculpa. Não, ela tinha comentado comigo. Achei que sim, perguntado. Não. Desculpa. Esse tinha perguntado. Então, nossa estratégia, pensando nessa congregação, ok? Tudo isso é relacionado, na verdade, essa apostila é relacionada a esta congregação, a essa família de Deus. Tá? Nós aqui, nesse bairro Rebouças, na rua Mirante Gonçalves, 1644. Nós, né, como família, desenvolvemos, olhando na vida, as Escrituras, desenvolvemos algumas estratégias. Né? 1 Coríntios 9, 22, 3 diz assim: para com os fracos, tornei-me fraco, por exemplo, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Ok? E aí embaixo tem alguns alvos, né, que foi estabelecido, né, dessa congregação. Né? E depois em casa vocês podem ver que são alguns alvos, né? E quase todos deles foram cumpridos, menos o último lá embaixo, né? 1000 membros. Não foi cumprido. Todas as outras alvos, né, foram cumpridos, né, com a ajuda de Deus. Né? Deus cumpriu. E depois tem a nossa história, não vamos ver. Ok? Vocês podem ir em casa. Ok? Podem ir em casa. E a página 25. Então, essa família, quem nós estamos tentando alcançar? Quem? Todos na cidade de Curitiba e no mundo. Nessa congregação, nós queremos cumprir a grande comissão de Jesus, espalhar o Evangelho para todos na cidade, estado, país e o mundo. Então, qual é o nosso propósito? Quem nós estamos tentando alcançar? Todos. Também todos em nossa sociedade. Nos reunimos em grupos pequenos, de casa em casa, nos bairros. Esses grupos pequenos estão espalhando pela cidade inteira e se reúnem semanalmente. Assim, cada grupo pode se adaptar ao seu bairro e assim atingir todos os níveis sociais com as boas notícias. E nos domingos louvamos a Deus juntos. Terceiro, todos na família. Deus, na sua sabedoria, escolheu a família para seu alicerce, para cada pessoa, país e igreja. E aí tem a passagem Gênesis 2:24. No tempo do Novo Testamento, muitas vezes o Evangelho alcançou toda a casa. Tem desenho de Atos, né? 10, no caso de Cornélio, né? Quantos outros? Diz toda a casa, ou oikos, né, no grego, significa todos na sua família, seus servos, até os empregados, né? Até os escravos e amigos também. Então, nosso alvo é atingir a família inteira com o Evangelho e manter a família forte com atividades diversas, como seminários, retiro para casais, mulheres, pais e filhos, jovens e crianças. Número 4. Todas as pessoas. Cada pessoa neste planeta é importante para Deus. Não importa quem seja. Nós queremos atingir cada um, ou seja, todos com o Evangelho de Cristo. Então, oferecemos estudo bíblico e servimos aos outros através dos ministérios de apoio para ajudar cada um a conhecer Deus. Embaixo, quem nós queremos alcançar? Todos. Lá embaixo, final da página, depois dessa figura, do desenho. Quem nós queremos alcançar? Todos. Virando a página. Diz que existe, na página seguinte, 26, 5 círculos de compromisso. Ok? Olha aí, começa com o maior, né, que é não membros. Então a pessoa vem, ela não é membro. Aí depois ela começa a vir, se torna um frequentador. Né? Aí ela se batiza, se torna um membro. Aí depois ela, um membro crescendo. E o nosso alvo sempre é que todos venham a ser servos. Não só não membros, nem frequentadores, nem apenas membros crescendo, mas o alvo é que todos possam ser servos. O que você entende por servo, ser um servo no reino de Deus? O que você entende quando se ouve essa palavra,
ser um servo, uma serva no reino de Deus. O que você entende quando ouve essa palavra? Essa frase, muitas vezes sendo destacada, ser um servo. Doutor Didi, doutor da filmagem, o que o senhor acha? Você entende essa palavra ser um servo? Uma pessoa, um membro, né, atuante, né, que trabalha de alguma forma para contribuir para o crescimento. Seja limpando o chão quando chegar os não membros, né, encontrar tudo limpo, um bom ambiente, aconchegante. Seja uma pessoa que vai passar a mensagem, né, que está mais à frente, né, mais é o outdoor, né? Mas todos trabalhando, né? Às vezes em sigilo, mas estão todos trabalhando. Bom, Fazendo uma contribuição. Bom, eu fiz essa pergunta a ele porque vocês estão vendo que ele está sempre ali filmando, né? No culto. Se vocês olharem para cima, vocês vão ver ele naquela sala lá em cima, filmando. Ele, no domingo, ele sai daqui. Como que é o seu domingo depois? Com relação ao trabalho seu, da igreja? Como que é? Então, no domingo. Só no domingo. Só no domingo. Só no domingo. Eu faço a edição do som, porque eu entrego ele lá para a rádio, lá em BH, do culto. Então, o culto também está lá em BH, na rádio de lá. Então a primeira coisa que eu faço é editar o som para poder entregar para a rádio. Quanto tempo você leva? O som leva mais ou menos 1 hora, que é mais fácil. Cortar ali, dar uma ajeitada no fundo. Depois eu junto o som com a imagem, porque o som sai da mesa, a imagem está na filmadora, eu tenho que juntar, conciliar elas. Esse é o trabalho de domingo, né? Só o som, essa parte de juntar, é mais umas 3 horas. Quantas horas? Mais umas 3 horas, entre baixar a imagem para o computador e Então, juntar o som. Então, o total, fora o culto, fora esse momento que você está aqui trabalhando, mais umas 4 horas. mais umas 4 horas. No domingo. Vocês sabiam disso? Alguém aqui sabia? Aí todos acompanham, aí chega pedidos para nós de estudo, de cursos, e ele atualiza. Isso está só no domingo, não foi durante a semana. Os trabalhos dele durante a semana com a igreja. Então, é um exemplo, né? Para a gente ver, que às vezes a gente vê e olha a pessoa e a gente não sabe o que ele está fazendo. Mas antes de nós chegarmos, ele já tem que estar aqui. Né? Antes de nós chegarmos, para preparar o equipamento dele, de filmagem. Então, o que nós estamos falando é isso. Servo. E a gente não vê ele. Não vemos. Mas antes de vocês chegarem, ele já está aqui. Ele aqui em cima preparando tudo, já se organizando, né? Não sei como é que chama essas coisas, né? Não entendo nada disso, mas eu sei que ele está trabalhando. E isso acontece só no domingo. Então, no domingo, se fosse contar, tem esse período da manhã toda, né? Ele está trabalhando, filmando, mandando para Belo Horizonte. Então, é o período todo da manhã e depois mais 4 horas do domingo. Ontem, teve treinamento, tem eventos aqui, ele está também filmando. E depois trabalhando com tudo isso. Então, o jovem poderia estar fazendo tantas outras coisas, né? No domingo, né? Tantas outras coisas poderia estar fazendo no jovem, ou descansando, né? Do trabalho dele, secular, né? Mas está doando o seu tempo, né? Para nos servir. A igreja, né? Além do culto que ele está envolvido, faz depois do trabalho, ainda depois mais 4 horas no domingo. Talvez enquanto eu estou descansando, ele está lá sorrindo. Então é isso que nós estamos falando, ok? Servos. Nós queremos que todos sejam servos. Imagine, vamos pensar, eu gosto desse sentido de servo. Vamos pensar numa casa, na nossa família. Vamos pensar que todos na família queiram ser servos. O casal tem filhos, todos que estão ali na casa querem ser servos. Como será essa casa, essa família? Onde todos estão servindo?
que você acha, Márcia? Como vai ser uma família assim? Pensa numa família lá. É que a família toda se servida. Essa família prospera, não? Com certeza. E a igreja? Não é diferente. Tudo isso é a igreja. A gente todos tem esse espírito. Tem uma observação, né, que você falou sobre mas tem outros trabalhos que são na semana, que pessoas tão duras no seu trabalho, conseguem uma boa quantia de dinheiro e dando oferta para poder pagar os missionários, para ter pagamento. Então, ofertas gordas que são isso à base de suor, que às vezes dá mais de 10 horas na semana, ou 15 horas, né, por causa do trabalho. E também tem aqueles trabalhos que as pessoas se dedicam em evangelizar fora das pessoas que não têm conhecimento da palavra, que não chegam à palavra. E tem aqueles também que trabalham praticamente onde estão, está na fila do supermercado, está na evangelização, está na fila do banco, está evangelização. E às vezes a somatória chega em casa, manda ainda arquivos ou tem contatos, os recursos tecnológicos para esclarecer palavras, para ajudar. Então, às vezes, isso às vezes passa até de horas por dia que você usa, não só no domingo. Então, o servo, é servo, na segunda, na terça, todos os dias. Por isso que Deus dá um para cada um, né? Porque às vezes, quem no caso dele, ele é expert no assunto, mas cada um recebe um dom. Então, como tem o teu dom, também dá aula, ele dá mais, você se prepara para isso, mas tem vários dons. Vários exemplos aí. Vários exemplos. Eu peguei o dedo, que às vezes está num cantinho ali, a gente nem percebe. Mas eu quis mostrar que existem vários outros, eles são importantíssimos. Todos importantíssimos. Todos, são importantes. Como eles falam, né? Minha mão, outra peito, orelha, é assim mesmo. E tudo isso é para usarmos para o serviço de Deus, né? Nos tornando um servo mesmo. E aí a família cresce, se desenvolve, porque só há servos. Entendeu? Então, talvez é interessante, talvez, eu pensar nesse círculo, talvez eu também me identificar, nós nos identificarmos. Onde é que eu estou aqui? Não precisamos falar, só para refletirmos, né? Mas é interessante fazer uma certa reflexão sobre nós mesmos, né? Poxa, tem um aumento, tem frequentadores, tem membros crescendo e servos. Aí, poxa, é mal, onde é que eu estou aqui? Onde eu me encaixo? Aí temos os 4 compromissos, continuando para você, os 4 compromissos da igreja. O compromisso de ser membro é um compromisso com Cristo. Com Cristo. E com a família desta congregação. Então, o compromisso de ser membro é um compromisso com Cristo e com a família dessa congregação. Vira para baixo. O compromisso da maturidade. O compromisso da maturidade é um compromisso de ter hábitos. Hábitos que são necessários para o crescimento espiritual. Hábitos. Deixa eu falar um pouquinho. Não vamos conversar mais sobre essa questão de hábitos no outro curso, mas deixa eu falar um pouco mais. Apareceu essa palavra, às vezes é interessante falar. Todo ser humano desenvolve hábitos. Alguns bons e outros não tão bons assim. Ok? Mas nós também precisamos criar alguns hábitos que são necessários para o nosso crescimento espiritual. Por exemplo, eu criar um hábito de ler diariamente a Bíblia. Aí ela pode ser um hábito. Porque não é um mandamento de Deus. Todo dia você tem que ler a Bíblia. Não tem esse mandamento. Diariamente você tem que ler a Bíblia. Não tem lá específico. Mas nós devemos criar hábitos para o nosso crescimento espiritual. Desenvolver o hábito é o que vem a ser. É uma prática
que se torna costumeira, não rotineira, mas costumeira. Nem sei se tem essa palavra costumeira. Se não tiver, acrescente para um dicionário. Se não tiver, acrescente. Hábitos costumeiros. Né? Então, eu tenho que orar. A Bíblia diz que eu tenho que orar. Mas eu posso desenvolver um hábito de orar toda manhã. Toda manhã cedinho antes de trabalhar. Então aquilo se torna um hábito. Dizem que depois de algumas vezes, de várias repetições, alguns dizem 45 repetições, alguns dizem, se torna um hábito. Então cria um hábito, é um mandamento, mas cria-se um hábito saudável. De todo dia, de manhãzinha, eu tiro 5, 10 minutos lá e oro. E depois, se um dia eu não faço isso, está faltando alguma coisa. Porque criou-se um hábito espiritual, né, que vai me ajudar no crescimento, meu crescimento, minha maturidade. Então é bom criarmos hábitos espirituais. Nós criamos tantos hábitos, né? Às vezes hábitos que nem é bom, hábitos que não nos ajudam. Criamos hábitos, todos nós temos. Né? Sei lá, às vezes hábito de ver televisão, um tal programa, às vezes aquele programa não contribui com nada. E cria-se um hábito. Aí sempre temos que ver aquela programação. Às vezes criamos hábitos que não vai nos ajudar em nada. Então, por que não substituir com esses hábitos necessários para o nosso crescimento espiritual? Como alguns, né? Como oração, leitura da Bíblia, devem falar com pessoas, criar um hábito, né? De sempre falar de Jesus para as pessoas, né? Ou de dar bom dia para as pessoas, sorrir para as pessoas, ajudar as pessoas, criar hábitos. Ok? Terceiro, o compromisso do ministério. Nós vamos ver isso também, tá certo? No terceiro curso que vamos fazer, vocês vão ver isso. Esse hábito vocês vão ver no segundo e esse aqui vocês vão ver no terceiro. O compromisso do ministério é o compromisso de descobrir e usar os meus dons e habilidades que Deus me deu para servir a Deus e os outros. Servir. Quem pode ler esse passagem pelo 4:10 aí embaixo? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Obrigado. Olha que coisa boa, né? Ter esse compromisso, né? De usar os meus dons e habilidades que Deus me deu para servir a Deus e as pessoas também. Todos nós temos dons e habilidades. E isso deve ser usado para ajudar as pessoas. Eu penso que o mundo está caminhando desta maneira como está indo, porque as pessoas não estão pensando mais em Deus e nem nos outros. Acho que por isso que está nessa situação. Não se pensam mais em Deus e nem no próximo. Eu me lembro bem que quando eu era bem mais jovem que hoje eu sou, né? Bem mais jovem que hoje, mas minha mãe, ela tinha uma casa no interiorzinho de São Paulo e o terreno muito grande. Acho que era bem comum antigamente. E minha mãe criava lá animais, galinha, porcos. E minha mãe viúva, né? E aquilo como se fosse uma renda para ela. E sempre fazia matança, meus tios iam lá com ela para matar os porcos. E é interessante que uma parte dos porcos, minha mãe assim, limpava e cortava em pedaços pequenos e dava e colocava numa vasilha e nós distribuíamos para os vizinhos, dava para os vizinhos. Era dado aos vizinhos, compartilhava com os vizinhos. E eu me lembro também que muitas vezes os vizinhos chegavam em casa batendo palma com alguma coisa, dando para nós também, trazendo para nós. Eu moro num condomínio hoje, que é interessante lá. Nós falamos que nós moramos na cidade, mas vivemos como na roça. Alguns de vocês conhecem onde nós moramos. E amigos dentro do nosso redor, daquele condomínio, né, de Sobrado, nós vemos como esse estilo é muito interessante. Porque o que nós temos, nós compartilhamos com os outros. Essa semana, eles nos levaram, acho que um saco de, como chama a fruta? Não
de... esqueci, acho que é Betílio, não lembro. Não é muito comum, é mais de região quente. Uma frutinha vermelha, meio espinho, parece que tem uns espinhos. Enfim, eles vieram do norte do Paraná, trouxeram e levam para nós. Nós dividimos nossa vizinhança. Sabe? Eles vão pescar, caso eles não peixe, né? Nós ganhamos algumas coisas a mais, nós compartilhamos com eles. Então é muito interessante, muito interessante. E eu me lembro que um dos vizinhos, a Marília ficou doente e ficou internada, né? Aqui em cima no Sujizawa. Foi até na época do congresso deles, ela ficou 10 dias internada, né? Aqui no Sujizawa. Acho que foi uns 5 anos atrás, mais ou menos isso. Foi bem na época do congresso deles aqui. E aí, eu chegando em casa, o meu vizinho já estava lá me esperando, e esse vizinho, assim, ele quase perdeu, assim, a amizade comigo, porque ele queria que eu pegasse o dinheiro dele. Porque ele falou assim, eu sei, né, a Marina está doente, aí a gente gasta muito, né, olha, toma o dinheiro, não precisa, nós temos plano de saúde, o plano de saúde está cobrindo tudo, não, fora isso tem gasto. Enfim, você não quer, já reservei 20 mil para você. Eu falei, não precisa. Aí foi aquela briga, não precisa. Aí passou, tá bom. Daí, no outro dia ele voltou. Ele voltou insistindo para eu pegar aquele 20 mil. Eu falei assim, não preciso. Então, graças a Deus, tudo o senhor comprou, não devemos nada. O plano de saúde cobriu tudo, está tudo coberto, não precisamos de dinheiro. Não, mas não precisa de alguma coisa ou outra. Você vê? Então, eles compartilharam, é interessante. E aí nós vivemos bem lá, né, na nossa lei. É um condomínio muito grande, mas ao redor nosso tem esse cuidado um do outro, que cuidam um do outro, ajudam, e não precisam, né? E todos lá têm assim, bons recursos financeiros, né? Mas eles têm esse carinho de dar alimento, trocar uma coisa com o outro. Então a gente vivemos melhor. Já tivemos a oportunidade de se mudar de lá e nós nunca saímos de lá por causa deles. E eles falaram que não saem de lá também por causa da vizinhança. Então isso não é normal uma coisa dessa, né? Não é normal mais. Então e aí a harmonia, a paz, né? Entre nós, entre a vizinhança, né? De repente, se eu chego em casa, né? Eu vejo que a minha garagem está com o carro deles. Sabe, eu ponho em outro lugar, porque eu sei que se eles usam, eles estão precisando. E se eu preciso também, às vezes eu lembro quando vocês já foram lá, eu falo, não, pode pôr aí em frente do vizinho. E eles são cristãos? Não são. Você já evangelizou todo mundo? Todo, eu vim falando com eles. É uma oportunidade boa para você acompanhar. Boa, muito boa. E eu fico vivo, eles sabem quem eu sou, né? Eles sabem e eles têm esse respeito, né? Eles têm um grande respeito, graças a Deus, né? Então eu falo que lá no condomínio acho que são 60 e poucos sobrados, né? 60 e poucos sobrados, e não sei porquê, mas eles falam que quando precisam resolver alguma situação lá, que eles não estão conseguindo resolver, eles me chamam. Sabe que é uma boa oportunidade para você fazer o estudo bíblico com Sim. esse pessoal lá. Sim. Marcar lá, colocar gratuita lá, Sim. a partir do horário, estabelecer. É que lá dentro não pode, né? Ter, né? Essas são as leis dele, lá dentro não pode. Mas eu converso com ele, eles sabem. Eu tenho conversado com Mas eles. é sua casa? Sim, é que ela não pode ter assuntos religiosos. Mas dentro da tua casa? Só se for em silêncio, né? Assim, em silêncio. Não, mas Sem silêncio. é que eu lembro que Sim. isso não é uma lei do condomínio. Não. Isso não. Desde que não haja. haja. Desde que não haja. Mas eu estudo, converso com eles. Eu tenho feito isso com eles, né? Então eles me pedem para ir até eles, alguma demanda, ir lá resolver para eles, orar. Então, às vezes eles falam que a última palavra é minha. Lá o condomínio fala, a última palavra é sua. Então você decide para nós. Aí eu falo, nós temos responsabilidade, né? Eu brinco com eles. Aí eu oro também com eles, né? Nós oramos juntos. Então temos uma grande afinidade. Mas eu digo que o condomínio vai bem lá, por quê? Porque estão dispostos a servir um ao outro. É o que não se faz mais. Não é mesmo? A gente nem sabe quem é o vizinho ao lado. A gente passa por ele cumprimentando, ele nem olha para nós. Mas, eu vejo falar em alguns casos. Lá é difícil de sair. Bacana isso, né? Mas teria valor mesmo se eles fossem do reino, né? Mais do reino. Obras não salva ninguém. Não, salvação não. Agora, o Salvação. cristão, né? O cristão que está no reino com obras e ganha galardão. Ganha galardão.
Então, interessante que você mostrou, porque há dois tipos. Existe essa ajuda, tudo, mas na realidade vira vazio. Sim. Porque não está no reino. Sim. Então fica Sim. uma obra que é bacana, é bom, a Sim. gente ajuda. É. Então, mas isso é um facilitador para ganhar as pessoas ao reino. Amém. Né? Amém. Então, E uma dessas. Nós não podemos perder essa chance. Não, Quando tem essa situação, sim. você usar isso para reconhecer Sem e dúvida. usar essa palavra para ter validade perante Deus. Verdade. Concordo plenamente. E uma dessas famílias, né, se converteu, né? Aqui, né? Hoje eles estão no norte do Paraná, mas um dos vizinhos, desses vizinhos, sim, já tem frutos. Mas você viu que bom seria se todos tivessem, nossa, estão esse espírito de servidão? Que bênção não seria? Para a igreja, para a sociedade, né? Número 4. E o compromisso da missão, né? É o compromisso de compartilhar as boas novas aos outros. Né? E também nós estamos falando, né? De compartilhar as boas novas aos outros. Por que fazemos esses compromissos? Tem a pergunta ali. Por quê? Porque crescemos espiritualmente de acordo com nossos compromissos. Lá embaixo, no pé da página, depois da mãozinha. Crescemos espiritualmente de acordo com nossos compromissos. Olha, todos nós só crescemos quando assumimos compromissos. É assim na igreja e é assim na vida secular. Por exemplo, pensando num homem, um chefe de família, que não tem compromisso, a família não vai crescer, não vai se desenvolver, ele não vai ir bem. Tem que haver compromisso. Na igreja assim também. Nós vamos crescer espiritualmente se nós assumirmos compromissos com esta família, com Deus, com a família de Deus. Se não houver compromisso, não há crescimento. Pensemos nisso. Que compromisso eu tenho assumido? Porque o compromisso nos ajuda a crescer. Sem compromisso, não há crescimento. Não se torna servo sem compromisso. Para chegar ao ponto de ser um servo, tem que haver compromissos assumidos, firmados. Virando nossa página 28. Vamos falar agora da estratégia dessa congregação. 14 princípios que falam dessa congregação, um lugar especial. Igreja. Somos uma igreja alicerçada em Cristo. Completa aí. Quem já tem um izinho, né? Aí põe igreja. Já tem um izinho, né? Só por igreja. Oi? Ficou dois e Ah, é? Não. Então não põe. Só completa, né? Então o nosso compromisso, né? Do que faz a igreja um lugar especial, é que nós somos uma igreja alicerçada em Cristo. Cristo é o cabeça, Ele é o fundamento da igreja. Não é homens, né? Não é doutrina humana, mas é Cristo. 2. Qual a estratégia dessa igreja aqui? São os grupos, já tem o G, né? Grupos pequenos de casa em casa. São os grupos de comunhão, de amor, serviço e almas que são as chaves para cuidar de membros enquanto alcançamos outros com o Evangelho. E os líderes são treinados e relacionamentos são construídos enquanto esses grupos pequenos se multiplicam pelos bairros. A igreja cresce maior e menor ao mesmo tempo. Qual a estratégia? É relembrando o Evangelho. Relembrando. Já tem um R na frente, né? Relembrando o Evangelho. Nós relembramos o Evangelho constantemente, a morte de Jesus pelos nossos pecados, o sepultamento dele e a ressurreição no terceiro dia. São as razões de tudo o que fazemos. Nós pensamos nele, em Jesus, todos os dias, e celebrando a sua ressurreição todos os domingos,
durante a Santa Ceia. Outra estratégia é a exaltação de Deus. Exaltação de Deus. Jesus é o Senhor. Outra estratégia é amor. Amor incondicional. Amem-se uns aos outros. Jesus é o Senhor. Depois, amor incondicional. Isso é, nós queremos criar um clima de aceitação, como assim sente. Um lugar de amizade autêntica e um ambiente de família. Um lugar de muitas atividades de comunhão para construir relacionamentos. Um lugar para aqueles que sofrem, o motivo de tudo o que fazemos. Embaixo de desenvolvendo, a estratégia é desenvolvendo maturidade espiritual. Desenvolvendo, como Efésios falou, né? Para que cheguemos à maturidade espiritual. Vamos abaixo. Outra estratégia é evangelizando o mundo. Evangelizando o mundo é a missão. Como Jesus disse, evangelizando o mundo é a missão. Vão e façam discípulos, né? O ensinamento, os princípios básicos da fé cristã, constante, ensinando, né? Evangelizando, treinando em como ensinar os princípios básicos, os grupos de casa, em casa, o alvo de implantar outras congregações aqui no estado do Paraná, treinamento constante de como marcar o estudo bíblico com o meu amigo, né? Devemos estar sempre pensando em estudos, em evangelizar, em ajudar as pessoas a sair deste mundo do qual elas se encontram, né? Outra estratégia é a próxima. Cada cristão envolvido em um ministério. Cada cristão. Lembra nós falando de compromisso? Né? Nós temos que nos envolver, sabe? Temos que nos envolver. Porque à medida que nós nos envolvemos nas obras, assumimos compromissos, nós crescemos. É algo assim, perceptível até na sociedade, no mundo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Muitos de vocês casaram há pouco tempo, outros nem tanto, né? Outros já passaram dos 50 anos de casado, né? Que não é o meu caso, né? Para uma negociada, né? Não é o meu caso. Mas é interessante que quando se é solteiro, né? Não consegue se fazer muito. Não consegue. Você não consegue nem guardar um pouquinho de dinheiro. E é sozinho, muitas vezes. Depois que assume um compromisso, começa a adquirir outras coisas, sabe? A tomar outra postura. Mas por quê? Por causa do compromisso assumido. O compromisso nos torna pessoas mais responsáveis e nos torna pessoas mais dedicadas. Pensando diferente. Oi? O compromisso você pensa diferente. Não foi assim com você? Minha mudança radical. Depois que assumir tanto com a família que você falou, né? Sim. A partir de ser casa, eles têm uma responsabilidade, um compromisso. Você já tem que pensar nisso. Então a ação tu vai ser diferente. E mudou muito. É um compromisso assumido. O compromisso cria maturidade e responsabilidade. Assim é nós com a igreja. Precisamos assumir os compromissos. Né? É importante assumirmos compromisso. Então, o próximo é relatando a mensagem ao visitante. Relatando, Paulo diz, né, que tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9:22. O I, outra estratégia nossa é incessante em oração.
Nós oramos constantemente a Ele por meio de nosso mediador Jesus Cristo. Então temos que estar sempre orando. Então incentivamos isso à igreja, né? Orem sempre. E também outra estratégia é servos. Outra estratégia é servos. Servos que lideram a congregação. E Marcos 10, assim, Jesus disse: quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. Então, nós temos grupos de irmãos, de famílias, né, que lideram, mas eles são servos. Eles não estão para mandar, não estão para ser ditadores, mas estão para servir o que for necessário. Outra estratégia é total dependência. Uma outra estratégia que temos temos que ter total dependência em Deus. E o último embaixo, outra estratégia é obediência à palavra. Sejam praticantes da palavra. Tiago 22. Então, obediência à palavra. Lembre sempre, o alvo é chegarmos a ser servos, não frequentadores, não apenas não membros ou membros, mas sermos servos, todos nós, nos tornarmos servos. Jesus falou que temos que ser como Ele, que foi um servo, que veio para servir. Então, se nós queremos ser como Jesus, queremos imitá-lo, uma das maneiras de imitá-lo é nos tornarmos um servo.